viu nas duas primeiras aulas dois assuntos, dois tópicos importantes. O primeiro deles qual foi? De maneira geral, a gente viu o conceito de... Um de cada vez? Religião. Bom. A gente viu o que era o conceito de religião, o sentido amplo da, né? Então a gente viu a ideia de mito, a ideia de rito, a ideia de símbolo, né? As religiões, as estruturas religiosas. Depois, na segunda aula, a gente viu um outro tópico que foi... A gente já entrou numa das grandes religiões e a mais antiga das religiões mundiais, que foi o hinduísmo. Isso, muito bem. Então, para vocês que, que tiveram, estão começando hoje, está tudo lá no livro de vocês. Eu até tenho que ver se a gente não tem um livro sobrando aqui. Não tem? A Bíblia Semana 2 e Método sobre isso. Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, entrando em contato com o material, a gente pode trocar informações pelo Facebook, também tem os e-mails lá. Qualquer coisa a gente pode trocar via internet, ou se quiser também na próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida, sinta-se à vontade. Isso. Já vamos aproveitar então fazer teologia, crescer, @gmail.com, é isso, né? Isso. Não sei se a minha letra ajudou em alguma coisa ali. Não ajudou. Mas é teologia.crescer, que é o nome da nossa escola, @gmail.com. Estou escrevendo já, tá feia a letra. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre duas grandes religiões. A nossa proposta da aula de hoje, então nós vamos falar hoje sobre o budismo, ok? E nós vamos falar também sobre o islamismo. Tenho preparado aqui, a gente vai ter dois vídeos que eu separei também para a gente, vídeos curtos de 10 minutos para cada uma dessas religiões. Mas então a nossa ideia hoje é tratar os dois tópicos que estão ali traçados em preto. Vocês têm um livro que vocês estão... Alguém podia emprestar aqui? Tem um livro que sobra aí? Não? As irmãs, aqui tem? Esse aqui é de... Eu tinha pedido para uma pessoa, mas não apareceu nas últimas aulas aí. Então, a gente pode acompanhar aí, ó. Obrigado. Então, gente, estamos lá na página de número 37, é isso? 37. Bom, o budismo vai estar configurado entre as grandes religiões do mundo. Na aula passada, nós listamos algumas das grandes religiões mundiais. Nós falamos do hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e o budismo. E não sei se vocês lembram, mas se nós juntarmos basicamente essas 5 grandes religiões, nós vamos ter basicamente 5 bilhões de pessoas, de 7 bilhões de habitantes da Terra. Ou seja, essas 5 religiões contemplam uma grande maioria da população mundial. Então, quando a gente trata essas religiões, obviamente, a gente não está descredenciando ou descartando religiões menores. E quando a gente fala menor, não é menor em demérito, não é menor em descrédito quanto à validade daquele conceito religioso, mas é na proporção que aquela religião tem em relação à população mundial. Nós estamos com tanto o hinduísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo, eles vão gerar em torno de 1,2, 1,4 bilhões de pessoas cada religião dessa. Nós já vamos ter quase 4 bilhões de pessoas só nessas 3 religiões. Então, assim, o budismo, nós vamos ver diferente do hinduísmo, que foi da aula passada. O budismo, embora seja uma religião, ela é uma religião que se declara uma religião sem Deus. Então vocês lembram que um dos conceitos principais do hinduísmo qual era? Principais, em relação a Deus. Tudo era Deus, era panteísmo. Isso, exatamente. Tem muito do panteísmo, né? E o que é o panteísmo? O que é o panteísmo? O que existe no mundo é uma
representação de Deus, né? Exatamente, exatamente. O que é o panteísmo? O panteísmo é o conceito na qual não existe diferença entre o Criador e a criatura, ou a criação. A criação, ela é também, vamos dizer, uma extensão do Criador. Então o rio é uma divindade, as árvores, a natureza, ela é, né, uma extensão dessa divindade. Então para o panteísmo, lembra que pantô no grego é tudo, né? Pantô, theos, tudo é Deus. Então o panteísmo é essa ideia de que tudo é Deus. O hinduísmo ele vai misturar, como dizia o filósofo latino, né? É tudo junto e misturado. Porque ele vai ser uma religião panteísta. Por exemplo, um exemplo disso. O Ganges, que é o rio, né, indiano, é uma divindade. Então o rio é uma divindade. Então esse é um conceito do panteísmo, onde, né, elementos da natureza são divinos. Se os irmãos lembrarem, no Egito, né, quem viu aí a saga de José, agora está vendo aí na Record, vão lembrar das 10 pragas do Egito, né? Posteriormente a história de José. Uma das pragas foi que o Nilo se transformou em sangue. Mas na verdade, das 10 pragas, todos aqueles eram dos 10 principais deuses da religião egípcia. Todos eles, Deus como se envergonha ou sobrepuja aquele Deus. Então, quando Deus transforma um Nilo em sangue, na verdade ele está dizendo, eu sou maior que o Nilo, eu sou maior que todos esses elementos. Cada uma das 10 pragas era Deus sobrepujando um dos deuses egípcios. No caso lá, o Nilo era um dos deuses egípcios. Esse é o conceito do panteísmo. O hinduísmo ele não é só panteísta, ele também é animista. E aí, quem lembra, né, o que é animismo? Ânima vem de alma. Né? Quando a gente está animado. Quem diz, você está animado ou você está desanimado. A palavra ânima é alma. Então, animismo é o conceito em que a divindade ela se manifesta através de elementos da natureza. Aí você poderia fazer, professor, mas está dando já uma confusão na minha cabeça. Mas é diferente. No animismo, por exemplo, as religiões afro são animistas. Uma pessoa, ela é tomada por um espírito ou por uma divindade. Ok? Mas essa pessoa não é a divindade. Perceberam a diferença? No panteísmo, não. No panteísmo, a pessoa ou o objeto da natureza, ele próprio é a divindade. Então o rio é a divindade. No animismo, não. Os deuses se apropriam de objetos, de uma árvore, de uma pessoa ou de um objeto para se tornar, então, manifesto no mundo humano, no mundo físico. As religiões afro são um conceito muito claro do que é o animismo. Ok? Então, no candomblé, quase todo, o candomblé, a macumba, que faz parte do... Quem mais tem religiões afros que nós podíamos citar aqui? Além do candomblé? Quem sabe? Ninguém sabe mais nenhum? Candomblé e Umbanda é a mesma coisa ou não? Não, a Umbanda é outra. Kimbanda é outra. Quantas bandas? É muita banda. Mas são todas religiões diferentes. Na verdade, assim, ó. Mas é tudo animismo. Todas elas, a maioria, por isso que a gente chama de religiões afros, porque as religiões de origem africana vão possuir características muito similares. Mas isso não tem a ver com o espiritismo daí, né? Oi? Isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não, o espiritismo, de certa forma, de certa forma, é uma religião animista, né? Só que na ideia ali não é os deuses que se apropriam da pessoa, mas é um ente morto. Então é muito parecido, mas existe uma diferença crucial. Não é uma divindade que se apossa do médium. É um ente, né? Que se apropria ou se apossa do médium.
diferente da religião afro, não. Que um deus afro se apropria daquele corpo, fala através daquele corpo, se manifesta, orienta e depois sai. A pessoa continua ali. Diferente do panteísmo, né? O panteísmo não é essa a ideia. Então, o hinduísmo ele junta tudo isso. Ele junta reencarnação, ele junta animismo, panteísmo, por isso que ele é tudo junto e misturado. Agora, o budismo, ele vai possuir o seu nascedouro, o budismo, dentro do hinduísmo. Nós vamos ver isso hoje. E o que é importante, irmãos, diferente do hinduísmo, que é uma religião que praticamente não nos afeta, quando eu digo não nos afeta é que não interage muito com a cultura brasileira, o budismo é uma religião em grande ascensão, não só no Brasil, mas nas Américas de maneira geral, principalmente nos Estados Unidos. Então vocês vão perceber que o budismo ele nasce nesse berço hindu e depois ele parte para se transformar numa religião autônoma. Bom, no item 1 lá, quem pode ler para nós? Vocês podem ler, o casal aqui? O item 1 é a introdução ali. Pode ler. Vocês aí. Iniciando a aula hoje. Eu comecei bem. Começou bem. Isso. O budismo também é uma religião que nasce na Índia, contudo diferente do hinduísmo, tem fundador, filho de um Raja, Siddhartha Gautama. Precisa ler isso? Não. Viveu no nordeste da Índia, protegido dentro das muralhas do palácio, desfrutando delícias e diversões proporcionadas por seu pai, que não queria que o filho conhecesse o sofrimento do mundo. Como veremos, Gautama, ao cruzar as fronteiras palacianas, descobre uma nova forma de pensar e viver no mundo. Então, nós vamos ver, muito obrigado, nós vamos ver uma característica já que se destoa do hinduísmo, que é o quê? O hinduísmo é uma religião que não possui um fundador. O judaísmo tem um fundador. Okay? Quem é o fundador do judaísmo? Abraão, mais especificamente mesmo, né? Vamos pensar a partir de Jacó, onde vai surgir o povo judeu, mas Abraão. O islamismo também vai ter um, né? A gente vai ver hoje Maomé. O cristianismo vai ter Jesus Cristo, o hinduísmo não tem. Mas o budismo ele vai ter. O famoso Buda, né? O Siddhartha Gautama, ele vai também nascer na Índia como uma religião hindu. Então ele vai dar início a essa religião hoje que é extremamente difundida nos países do Oriente. Então, o que é o budismo? A palavra Buda vem em Pali e sânscrito como iluminado, aquele que desperta, aquele que compreende, né? Então, o Buda é esse que vai... ele vai ser um cara que nasce no palácio, ele nasce no meio das riquezas. Ele existe, né, na lenda, né, ou na história budista, que o pai dele havia recebido uma mensagem de que ele seria um iluminado, ou um que receberia um conhecimento. Que poderia se transformar num sacerdote. O pai dele então tranca ele dentro do palácio. Ele por vezes foge desse palácio e ao sair do palácio então ele tem contato com os dilemas humanos. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o Buda ele vai ter uma base justamente naquilo que a gente conhece como os sofrimentos humanos, que é a morte, o sofrimento em si, que a gente vai ver hoje, né? E tudo isso é fruto do desejo. Então o Buda, como está lá na página 38, ele vai, diz que no nascimento dele, né, houve uma profecia, está ali toda essa história contada no item 3.1. Na 3.2 vai contar justamente esse momento da virada. Ele tinha 29 anos, Siddhartha vivenciou o ponto crucial em sua vida. Apesar das proibições do pai, ele saiu por 3 vezes do palácio e tomou conhecimento dos 3 males que assolavam a humanidade: a velhice, o sofrimento e a morte. E, saindo então por uma 4ª vez, ele encontrou o remédio para esses males ao contemplar a paz e a serenidade de um asceta. E aí eu quero assinalar essa palavra aqui. Asceta.
O que é uma asceta, gente? O que é ascetismo? Sebastião fez isso na cabeça. Ascetismo é Não. A negação dos prazeres da carne. Também isso. Um resultado do ascetismo é uma negação dos prazeres da carne. O ascetismo é a ideia de que eu só vou contemplar, né, vamos dizer assim, a paz, a serenidade, o equilíbrio quando eu me distanciar do mundo. Um asceta era João Batista, por exemplo. João Batista era um asceta. A Bíblia diz que ele vivia onde? No meio do mato. Que ele se vestia como? Pele de animais, comia mel de abelha. Por quê? Porque o grupo que João Batista pertencia, que eram os essênios, tinha como princípio o ascetismo. Dentre a tradição cristã, nós temos muitos grupos ascetas. Por exemplo, a vida monástica. Essas mulheres, por exemplo, que ficam em mosteiros ou na clausura. Quem já ouviu falar na clausura? Né? Na clausura, homens, né, e mulheres que vivem na clausura. Aquilo ali é ascetismo. O ascetismo é um isolamento total do mundo, né? Do mundo no sentido da sociedade, né? De tudo que a sociedade gera, o dinheiro, a vida, né? O tempo, né? Os projetos, né? Tudo isso que gera nossos dilemas, as nossas andanças por aí. Então, como é que eles vivenciam? Eles identificam o seguinte: eu vou ser feliz quando eu viver longe de tudo isso. Então, por isso que você vai ver que normalmente os mosteiros ou os monastérios eram construídos aonde? Nossa, né? Como disse, é só pirambeira, castelos, né? Construídos no alto de montanhas, que eram lugares retirados. Por quê? Porque lá, então, eles encontrariam a paz. Pastor, mas podemos entender que a Bíblia deu margem para as pessoas? Eu acho que não. Jesus, embora tenha elogiado João Batista como um grande homem, nascido de mulher, ele segue o caminho oposto de João Batista. Enquanto João Batista seguia uma espiritualidade asceta, quando eu falo isso, todo mundo está entendendo o que eu quero dizer com asceta? Separado, distante. Jesus estava embrenhado no meio da gente. No meio das prostitutas, dos gays, dos usuários de crack, nos prostíbulos, nos bailes. Ele estava lá. É comum no Novo Testamento dizer que Jesus é confundido com os pecadores. E uma das maiores acusações que se faziam a Jesus era justamente o fato de ele sendo um rabino, um mestre, ele está andando com essa gente. A espiritualidade de Jesus não era uma espiritualidade asceta, respondendo a sua pergunta, André. A espiritualidade de Jesus era uma espiritualidade que se vivia onde? Na vida. Trabalhando, comendo, cozinhando, com jiu-jitsu, né? Buscando as crianças nas escolas. Era a vida. Era a vida. Jesus viveu uma espiritualidade que não se afastava da realidade. Muito pelo contrário. Se envolvia com a realidade. Jesus não viveu uma espiritualidade que se afastava das pessoas doentes. Não, ele ia no tanque onde estavam os doentes. Ele ia nas cidades retiro, onde ficava, por exemplo, como se diz essa doença que hoje se chama hanseníase? Lepra, obrigado. Né? As cidades que ficavam afastadas dos moradores, onde ficavam as pessoas com lepra, Jesus visita essa cidade. Tem uma passagem bíblica que diz que ele cura, né? Alguns dos leprosos, de vários, um volta para agradecer, lembra dessa passagem? Então, essa cidade que Jesus estava, era como se fosse, o que eles faziam? Os leprosos, eles punham eles no meio do mato. Eles viviam separados da população. Jesus vai lá visitar essa gente. Jesus está no tanque com a mulher, está no tanque de Betesda com os enfermos,
está no baile, está com as prostitutas, está com o corrupto, né? Quem era o corrupto naquela época? Eram os cobradores de impostos. Só não tinha propaganda política ainda, né? Mas tinha já os corruptos, já tinha eles, já estavam lá. Então é o seguinte, a espiritualidade cristã definitivamente não é uma espiritualidade ascética. Muito pelo contrário. O cristianismo nos chama a consciência de entendermos o que a vida é, o que a vida significa, e nos convoca a enfrentarmos os desafios da vida e do mundo. Nós somos um povo em missão. Ide por toda a terra, vocês, Judéia, Samaria, né, os confins da terra, e batizem, façam discípulos, estejam no meio das pessoas. Embora haja ramos do cristianismo que viveram uma espiritualidade ascética, até dentro do pentecostalismo. Muito tempo atrás, o conceito de santidade nas igrejas evangélicas era o quê? Irmão, tem que estar separado do mundo, né? Exatamente. Você não joga bola, não assiste televisão, você não vai no estádio, você não vai no cinema, você não vai em lugar nenhum. Você vai para a igreja, você vai para casa. De certa forma, isso era uma espécie de ascetismo. Como se eu vivendo distante da realidade da vida, isso fosse me preservar, né, a minha vida espiritual em relação a Deus. Então, isso de certa forma é uma miopia espiritual, porque isso não é uma realidade cristã. A realidade cristã é de que o Denilson acorda pela manhã e a fé dele precisa fazer sentido na segunda-feira de manhã, e não só no domingo à noite. Não é uma fé que vive de retiro, ou de festa em festa, de congresso em congresso, mas é uma fé que se revela nos embates da vida diária. A relação com o casamento, com os filhos, com as finanças. Nós precisamos se relacionar com tudo isso. Então, e essa, André, né, aproveitando esse teu gancho da tua pergunta, essa, irmãos, é talvez uma das questões distintivas entre o budismo e o cristianismo. Distintivas. Porque é o seguinte, qual é o eixo central do budismo? O eixo central, aonde toda a religião vai girar. Existe um cara chamado Buda, e esse cara, ele sai da vida palaciana, ele vai encontrar com a vida e chega lá e ele vai perceber que tem 3 grandes problemas. Está aqui: a velhice, o sofrimento e a morte. E ele vai ver, por exemplo, que todos os sofrimentos humanos existem por quê? Por causa do desejo. Eu desejo uma pessoa, né? Eu amo uma pessoa, eu desejo ter uma casa, eu desejo comer, eu desejo ter roupa, eu desejo viver. Nós temos desejo, nós somos uns seres que possuímos vontade, ok? Então o budismo prega o seguinte, você tem que aniquilar toda a vontade. Porque o desejo é a fonte do sofrimento. Eu sofro por quê? Porque eu tenho vontade. Então o que eu faço? Eu tenho que matar a vontade. Toda vontade é pecaminosa. Toda vontade é pecaminosa. O sagrado e o profano, eles são muito separados, né? Totalmente. Por isso que é a seta. Por isso que onde é que vai viver os monges budistas? No Brasil mesmo. Onde é que vai viver? Onde é que vai ser os templos, né? Abre parênteses, as igrejas, vamos assim dizer, usar essa terminologia, né? As igrejas budistas vão ser aonde? Por exemplo, em Cotia tem a maior da América Latina. Totalmente isolado. Totalmente isolado. Os monges tibetanos, por exemplo. O Tibete, irmãos, é uma pirambeira no final de uma montanha. 3 dias a cavalo, 2 de jegue, barco, e não chega lá. Pastor, não sei se você leu, tem no livro, eu comprei hoje, mas parece que teve um outro, no decorrer da história, que reescreveu os pensamentos desse primeiro aí, e ele mudou um pouco o foco, parece que tem 2 segmentos, né?
duas linhas do... Tem. A gente vai ver aqui. Tem dois ramos do budismo, mas a essência dele, a essência continua sendo essa, né? Embora tenha uma agora, vamos dizer assim, existe um budismo modernizado. Que reescreveu, ele diz que ele se diz ter os escritos verdadeiros, né? Que a linha dele é a linha que mais se aproxima da primeira. Mas o grande ramo é o tradicional ainda, né? Então assim, ó, o budismo então ele vai crer nisso, irmãos, nessa ideia do desejo. Por exemplo, uma das coisas interessantes, o budismo diz que não existe Deus. Não existe Deus. O que tem é a realidade externa e não existe alma. O que tem é o ego, o eu, né? Você. Tem a Leia. A Leia existe. E existe um mundo que eu possa ver. Quando a Leia conseguir exterminar com todos os desejos, todas as vontades dela, então ela vai encontrar a paz. Essa paz se chama Nirvana. É uma banda, né? Chamada Nirvana. Então o Nirvana, irmãos, vamos dizer assim, para os reformados é o conhecimento das Escrituras, para os pentecostais é o batismo com o Espírito Santo, certo? Você pode chamar como você quiser. Para o budismo é o Nirvana. O que é o Nirvana? É alguém que entendeu, chegou à iluminação completa. E como é que alguém chega à iluminação completa? Chega eliminando todos os desejos, todas as vontades. Então veja bem, uma ideia principal do budismo é justamente que eu tenho o quê? Que não é que eu nego a realidade, a comida, a bebida, né? Os sonhos, a vontade de viajar, de conhecer, não é isso. Isso tudo existe. Mas é como se eu negasse todo o desejo de entrar em contato com essas coisas. E aí, de novo, irmãos, vem outra contramão total em relação ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é, por excelência, uma religião que diz que Deus criou todas as coisas, tudo, e tudo que Deus criou é bom. Ou seja, o cristianismo é uma religião que diz que não só que Deus nos criou, mas que toda a realidade criada é de Deus, e não só é de Deus, mas ela também é boa. Ou seja, que a realidade foi criada, né, com beleza. A realidade foi criada com bondade. A realidade ela foi criada para ser também usufruída. Eu já comentei com vocês várias vezes aqui, né, eu gosto desse exemplo. Deus não só criou a maçã, com o seu sabor, com a sua textura, mas Ele criou em nós um órgão capaz de experimentar a maçã que Ele criou. Ok? Então Ele tem a criação, mas nós somos capazes de experimentar, degustar, sentir o sabor. Nós somos capazes de sentir o cheiro das coisas. Deus nos deu um órgão capaz de sentir o cheiro das coisas, o cheiro, né, do orvalho, de uma mata, de um perfume. Deus não só fez as coisas belas, como o pôr do sol, como as matas, como as pessoas, mas Ele nos deu os olhos. Ou seja, a criação, né, e o ápice da criação divina, que são os seres humanos, elas foram feitas um para os outros, ela tem uma relação direta. Então no cristianismo, a realidade que nos cerca não é uma realidade para ser evitada. Ela é uma realidade para ser o quê? Usufruída, vivida, com sabedoria, né? Com sabedoria. Então, a realidade de Deus não é uma realidade asceta, não. É uma realidade que mergulha, que se insere. Quer dizer, Deus cria o homem, cria a mulher, e cria na mulher a capacidade de receber o homem, e o homem a capacidade de receber a mulher. E os dois juntos têm prazer, irmãos. Para que Deus fez isso? Porque Deus quis que nós evitássemos isso? Não. Deus quis que nós tivéssemos isso porque Deus fez para nós usufruirmos disso. Com sabedoria.
com inteligência, com santidade, para que nada disso nos escravize. Mas Deus fez tudo isso, né? Se eu como demais, eu me torno um glutão. Se eu faço sexo sem regras, eu me torno um prostituto, né? Se eu, enfim, eu posso comprar coisas, mas se eu compro desmesuradamente, eu posso me tornar um avaro. Então, nós nascemos para usufruir da realidade. Deus nos criou assim. A realidade é constituída dessa forma. O que a Bíblia nos diz é o seguinte, que a chamada de Deus para nós é que Deus não nos deseja que nós sejamos escravos de nada. Você pode ter tudo, mas você não pode se deixar escravizar por nada. Aqueles que o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. E comerão, e beberão, e farão amor, e comprarão, e viajarão, certo? E surfarão, e terão jiu-jitsu, e, enfim, todos os esportes, e conhecerão as ciências, e entrarão nas universidades, enfim, usufruirão da vida. Mas serão livres. O problema é que então, diferente do budismo, essencialmente, a religião cristã não é uma religião que o nosso nirvana, o nosso nirvana não é quando nós conseguimos esse estado de completa ascese, completa separação, completa... a iluminação foi quando eu cortei toda a possibilidade do desejo em relação às outras coisas. Qual é o nirvana para nós? Mateus 16, 18. Daí é o nirvana. Eu estou gravando isso aqui. O pessoal vai sair dizendo que eu falei que não precisa que é nirvana, mas... o que é o nirvana? Mateus 16, 18. Perguntaram para Pedro, tá, e tu quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, quando um ser humano ele vê que Jesus Cristo é o Senhor de tudo que foi criado, que Ele é Deus, então para nós esse ser humano encontrou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, esse para nós. A iluminação para nós é algo que eu não posso alcançar através de mim mesmo. Diferente do budismo. No budismo eu posso entrar, né, através de processos de yoga e contemplação, isolamento, e eu, por minhas capacidades, posso então encontrar a iluminação, ok? No cristianismo, não. Primeiro, no budismo não há Deus, então a iluminação não pode vir de fora. Ok? A iluminação vem de onde no budismo? De dentro. É o Denilson que, através da meditação, né, do silêncio, da separação, da ascese, que ele consegue então encontrar a iluminação. Eles têm aquele ritual que eles falam, né? Várias vezes. Repete os mantras, né? São as orações. No cristianismo não, porque no budismo não há Deus. Então a iluminação só pode vir de dentro. Para nós não, a iluminação vem de fora. A Bíblia diz, o Espírito Santo convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, se você hoje reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, foi porque o Espírito de Deus iluminou a sua mente para isso. Isso não vem de nós. É dom de Deus, exatamente. Então, para nós, o Nirvana, vou utilizar essa terminologia que nós estamos falando do budismo, a iluminação vem de fora. A iluminação vem de Deus. Deus ilumina o nosso entendimento. Então, nós passamos a ver a verdade. Foi o que Jesus vai dizer para Pedro. Não foi nem carne, nem sangue que te disse isso. Ou seja, isso não é uma revelação, isso não é um conhecimento, quando ele fala carne e sangue, isso não é um conhecimento humano. Ou isso não é um conhecimento que se pode alcançar através de alguma capacidade humana. Os irmãos entendem? Quem te disse isso foi o Pai, está lá no texto, que está nos céus.
Foi ele que te disse isso. Então, essa compreensão, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, eu brinco que é universal, né? Sobre usar muito bem esse slogan, mas é a verdade. E quando ele fala a grande comissão, né? Quando ele lá em Mateus 28, qual é a grande comissão que Jesus dá aos discípulos? Isso, mas o versículo é um anterior ainda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Exatamente. É que a gente começa no ID. Mas a grande comissão não é no ID. A grande comissão é: todo o poder me foi dado no céu e em toda a terra. Portanto, ou seja, então, por causa disso, em razão dessa verdade, é por essa razão que eu digo a vocês: vão. Então, o id, né, ele só faz sentido se eu ler o versículo anterior, que não é o versículo anterior, a grande comissão é ali. É que o Senhor, ele é o detentor de todo o poder, do poder político, tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que todos os governantes são postos por Deus, quer eles queiram ou não, todo o poder cultural, todo o poder econômico, todo o poder está subjugado a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então, de fato, a iluminação para o cristianismo é algo que vem de fora, vem de Deus, vem pela iluminação do Espírito de Deus que faz com que nós compreendamos. A iluminação para o budismo, ela vem de dentro, né? Está ali, ó. Por 7 dias e 7 noites, Buda ficou debaixo da árvore da iluminação e lá ganhou a compreensão de uma realidade absoluta e atemporal. Percebeu um mundo que está para além do espaço do tempo, o Nirvana. Pastor, Oi. fazer yoga não é pecado? Oi? Fazer yoga é pecado? Veja bem, a yoga, né, ou yoga, eu nunca soube de alguém que me dissesse que está certo, se é yoga ou se é yoga, mas a yoga, ela é uma disciplina de física mental, ela é uma, vamos dizer, ela é uma arte, como um jiu-jitsu, ela é uma arte que envolve disciplinas mentais e disciplinas físicas, que ela possui um objetivo. Eu acho que alguém pode fazer yoga sem uma pretensão religiosa, mas não pode também ser ingênuo e pensar que a yoga não tem pretensões religiosas. Eu vou repetir. Alguém pode fazer yoga sem pretensões religiosas, mas não pode ser ingênuo a pensar que a yoga não possui em si pretensões religiosas. A yoga possui pretensões religiosas. Essa busca dessa iluminação, dessa paz, de você eliminar os desejos. Por que tu tem que ficar parado lá, né, 4 horas e meia na mesma posição? Mas a medicina já está indicando. A medicina já indica. Né? Então, assim, ó, a medicina... Claro! Então, assim, ó, eu vejo... você perguntou, é pecado, né? Não sei que a gente pode usar esse termo. Eu acredito que não. Você pode ir lá fazer yoga como um exercício de respiração, de alongamento. Como às vezes você vai aí fazer massagem aí, esses dias travou um ombro, fui ali numa massoterapeuta lá, e cheio de incenso e aquelas musiquinhas, chururum, né? E ela com uns quadros, eu vi, eram umas mandalas, e não sei se você já ouviu o que é mandala. Mandala é uns quadros assim, umas mandalas na parede. Eu falei, deitei ali. Quer dizer, para mim, aquela foi uma massoterapia. O que eu queria? Eu queria que fizesse a questão do ombro. Mas para ela tinha várias pretensões religiosas. Como era uma questão que para mim não me afetava, diferente de você entrar num terreiro de Umbanda, irmão. Fazer uma massoterapia, que a pessoa não indaga você, não interpela você. Num culto, você precisa estar num... Assim, embora não esteja um caráter religioso, para nós, até a massoterapia, em muitos momentos, ela tem um caráter religioso. O reiki. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Então, às vezes eu acho assim, ó, até tem uma brincadeira na Rádio Atlântida, tem
Como é que é o nome? Poxa, agora esqueci o filme. São umas tiradinhas de 3 minutos. Aí disse que o cara foi na yoga, né? Aí ele disse, ô moça, eu vim aqui para esse negócio dessa yoga aí. Aí a moça falou, namastê. Aí eu falei assim, como assim que não vai mais ter? Eu quero botar as 5 aí. Namastê. Como é que não vai mais ter? Está marcado até as 5 ali. Então, às vezes você pode ir despretensiosamente, né? Mas existe uma pretensão religiosa, com certeza. Aqui a gente vai ver um pouquinho que a yoga faz parte desse... Tem um deus chamado Brahma, que é uma divindade não adorada, mas uma divindade reconhecida, que se vocês lembrarem lá no hinduísmo, o Brahma estava lá. Era um dos deuses hindus. Olha aqui de novo aqui, ó, dentro do budismo. É o deus hindu que fala para o Buda que ele precisa agora levar esse conhecimento à frente. E aí ele junta uns discípulos. Ali na página 40 vai estar, ó, uma das primeiras verdades que Buda encontrou e que ele passa aos seus discípulos assim com a sua morte. Ó. Quer ler lá, Maria? Página 40. São as 4 verdades. Página 40. É isso? O meu é 40. 41, é? Primeiro, tudo é sofrimento. Ah, sim. É a página 41 para mim. Claro. Essas 4 verdades e suas respectivas significações são... Não. É ali, página 40, lá em cima. Vai lá. Primeira, tudo é sofrimento. Segunda, a origem do sofrimento é o desejo. Terceira, a abolição do desejo é sinônimo de abolição do sofrimento. Quarta, revela o caminho do meio, as 8 vias. Até aí. Então você vê, ó. Tudo é sofrimento, ou seja, a vida é um sofrimento. Até de certa forma, uma visão muito negativa a respeito da própria vida, né? Porque ao contrário do cristianismo, ele vai dizer que a vida é má, porque a realidade é má. Enquanto o cristianismo e também o judaísmo vai afirmar que a realidade ela é boa. Então, o mundo... a gente confunde às vezes, irmãos, essa ideia de mundo, né? O mundo é mau. Aí a pergunta apóstolo, mas que mundo você está falando? Porque Jesus disse isso ir por todo mundo. E também disse, Jesus amou o mundo. É um sistema que é perfeito. Mas diz, não vos conformeis com este mundo. É que o português gerou uma salada, irmãos, mas na verdade existe o mundo cosmos, no sentido de planeta, lugar, né? Então, ide por todo o mundo. Alemanha, Inglaterra, Suíça, né? Paraguai, Bolívia, África, mundo. Deus amou o mundo. Que mundo ali? As pessoas, a criação, né? As coisas que existem, a realidade criada. Agora, não ameis este mundo. Que mundo ele está falando? Exatamente, são as estruturas de morte, né? É a mentira, o ódio, a morte, o assassinato, o orgulho. São essas estruturas que matam. Ele diz, não amem essas coisas que geram morte. Então, no grego aqui essas palavras são todas distintas. Para cada palavra mundo dessa é uma palavra diferente. Para nós é tudo mundo. Como a palavra amor também. No Novo Testamento tem, para cada palavra amor, tem uma palavra. Tem ágape, tem filéu, e no português é tudo amor. Então, a novela o cara fala de amor e o pastor no domingo aqui fala de amor também. Mas são amores completamente diferentes. Tem uma prima que ela mora em Balneário Camboriú, e ela tá meio que entrando pra essa corrente do budismo, assim. Eu acompanho pelo Facebook, assim, né? Pô, traz ela aí pro crescer aí, que a gente já vai bater uns papos. É meditação, ela sai pra meditação. E mês passado, em julho, a minha avó caiu e quebrou o fêmur, né? E a avó dela também. Pode falando, tô te ouvindo. Ela falando pra minha tia, que é filha da minha avó, né? Pra desapega. Pegada das pessoas.
Olha, exato, é mesmo. Minha mãe, né? Ela tem 3 filhas, tá revisando pra cuidar da minha avó. Então meio que ela disse pra desapegar, porque... Exatamente. Essa visão pessimista da vida. Não adianta nada ficar ali Não. cuidando, que logo ela vai morrer e vai ficar triste. Exatamente. Então não tenha o desejo, não tenha a vontade. Na verdade você tem que se desapegar de toda a realidade. Então você vai encontrar a paz. E a ideia do budismo também, como o hinduísmo e como o espiritismo, vai carregar a ideia de reencarnação. Quem ouviu falar no Dalai Lama? O Dalai Lama é o espírito do Buda que reencarna sempre, né, de geração em geração. Então o Dalai Lama é a personificação da a personificação, a encarnação do espírito do Buda. É um médium do Buda, né? Então ele reencarna o espírito budista. Eu queria assistir um vídeo com vocês aqui, que vai falar um pouquinho sobre o budismo. Tá bom aqui? Não, tá um pouquinho pra cá, eu acho. Mais para baixo, vamos lá. Aqui, deixa eu pegar aqui a... Samuel, Oi. O Buda tem a aparência de um japonês gordinho, que o cara botar. Por que será que você acha que ele tem? Não, porque ele é um oriental, né? Ele é um oriental, ele é um hindu. Tá lá na Índia. Ele vai ter a... Eu acho que o fato dele ficar paradinho ali sem fazer nada, né? Não queria... E aí eu acho que acabou... Mas devia estar magrinho, né? Não tem aquela... Aqueles usadores fumo. Aqueles usavam fumo. Vamos ver esse vídeo. Ah, caixinha de sombra. Puxa. Quanto abre aqui? Uma grande história muda tudo. Pega a gente no primeiro episódio. Enquanto o André prepara aqui a caixinha de som, a gente vai... Gente, dá pra ver lá no fundo que legal ou não? Tem... Trazer mais pra cá, né? Pode apagar... Alguém podia apagar ali o sol da frente aqui? Aqui... Isso aqui vai aqui, né? Muito bom. Aqui vai na tomadinha aqui. Não vai não. Fechou? Esse aqui não quer dar. Esse é a caixa. Aí desligar, né? Vai aqui. Isso. Desligar, né? Deixa eu ver se sai o som. Anos atrás. Eu vou voltar aqui. Na Índia. Ó, então eu vou jogar aqui um vídeo. Ele vai ser, na verdade ele tem 2 etapas. A segunda também está na internet, mas esse aqui é um resumo central da ideia de budismo e tudo que a gente falou até agora. Lama Michel é como se fosse o Lama um sacerdote. 2500 anos atrás, na Índia,
tinha um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele teve um momento da vida dele no qual, na verdade, ele sentiu que o que ele tinha não era o bastante. Que mesmo que continuasse com tudo que ele tinha, que era bem-estar material, fama, um grande conhecimento, prazeres, não era bastante. Ele viu que o sofrimento ainda continuava. E por isso ele foi à busca. Caminho para se libertar do próprio sofrimento e para ajudar os seres a fazer o mesmo, ajudar os outros a fazer o mesmo. E foi esse príncipe, deixando o próprio palácio, seguindo um processo longo de meditação, de autoconhecimento, se tornou Buda. Buda Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni. Buda nunca quis ensinar de uma forma para converter ninguém aos seus ensinamentos, mas sim foi um processo de estar compartilhando aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele realizou, ou seja, um caminho para sair do sofrimento, com as pessoas que queriam seguir esse mesmo caminho. E disso começou o budismo. Lama Gangchen chama Buda Shakyamuni do cientista interior, ou seja, uma pessoa que fez uma busca interior de um caminho para poder se liberar do sofrimento. E dentro disso, Buda transmitiu aos seus discípulos, que por sua vez foram transmitindo aos seus discípulos. E o budismo, antes de tudo, é uma filosofia de vida que foi se adaptando aos tempos, às culturas, à mentalidade de cada um. E dessa forma, o budismo foi sempre se mantendo vivo. Da Índia, foi para o Tibete, foi para vários outros países, foi para o Nepal, China, Japão, Coreia, Sri Lanka, Tailândia, Vietnã, Birmânia, e assim foram sendo criadas diversas linhagens, onde a transmissão desses ensinamentos, aquilo que Buda em primeira pessoa transmitiu, foi sendo passado de mestre a discípulo. Dessa forma chegou ao Tibete, mais ou menos uns 1500 anos atrás. Depois, mais uma vez, chegou ao Tibete com a Atisha, uns 1000 anos atrás. E depois foi sendo continuado a se passar de mestre a discípulo. Por Lama Tsongkhapa, a tradição da qual a gente sigo. Lama Tsongkhapa passou aos seus discípulos, e assim foi indo de mestre a discípulo, até chegar a Kyatje Trichan Rinpoche, que passou a Lama Gangchen, e passou a mim. Então o que ocorre é que o Centro de Dharma é um lugar no qual nós podemos entrar em contato com essa linhagem ininterrupta, com esses ensinamentos que são meios, métodos que nós podemos aprender para fazer uma transformação interior, para eliminar a raiva, o apego, os ciúmes, a arrogância, a inveja, a falta de concentração, insatisfação. São métodos válidos que têm sido usados por mais de 2000 anos, têm sido transmitidos de coração a coração para estar desenvolvendo amor, compaixão, sabedoria, concentração, calma interior, estabilidade interior, processo de transformação da nossa mente, dos nossos sentimentos. É um processo gradual. Ele requer um tempo, requer esforço, mas, como dizia um grande mestre, discípulo de Atisha, ele dizia: a mente é cheia de defeitos, mas ela tem uma qualidade: aquilo que você ensina, ela segue. Então, o objetivo do Centro de Dharma é de estar com os braços abertos para todos aqueles que queiram aprender esses métodos, práticas de meditação, filosofia de vida, que eu recebi de meus mestres, que Lama Gangchen, meu mestre, recebeu dos seus mestres, que estamos aqui para compartilhar com todos aqueles que queiram receber. Ao receber ensinamentos de meus mestres espirituais, estão sendo plantadas em minha mente e coração as sementes dos frutos de suas experiências e realizações. Não existe a necessidade de se tornar budista, uma possibilidade de escolher a filosofia de vida budista com a própria filosofia de vida. Eu digo que quando uma pessoa escolhe se tornar budista,
Não é o fato de ir ao centro budista e ser budista enquanto está lá. É uma mudança na própria vida. Eu não posso ser budista enquanto estou fazendo as rezas ou a meditação e não ser budista quando estou trabalhando, me divertindo ou fazendo qualquer que seja. Muito importante isso, que é uma transformação da nossa forma de viver, os princípios que eu tenho no meu dia a dia. Mas o que ocorre é que o budismo, sendo principalmente uma filosofia de vida, está aí para contribuir para a nossa vida. Então eu posso vir aprender uma prática de relaxamento, eu posso aprender certos conceitos filosóficos que vão me ajudar a me conhecer melhor, a viver a minha vida de uma forma melhor. Eu posso continuar com a minha fé, ou querendo mesmo sem uma fé específica. Na verdade, a gente está aqui para colocar à disposição esses métodos para aqueles que queiram aprender. No budismo não existe proselitismo. Por isso, a gente não vai atrás de pessoas para tentar converter ninguém. Estamos aqui com os braços abertos para aqueles que queiram receber. O pré-requisito, eu poderia dizer, é uma mente aberta e um coração aberto. Nós vivemos hoje uma vida não muito fácil, muito estressada, muitas coisas acontecendo. E raramente a gente encontra o tempo para parar, olhar dentro de nós mesmos, observar as nossas emoções, observar como nós nos relacionamos com os outros, como nós nos relacionamos com nós mesmos. E o que ocorre é que a gente no dia a dia acaba acumulando tensão, acaba acumulando raiva, ciúmes, inveja e diferentes formas de tensão, que no decorrer do tempo, porque essas tensões vão se acumulando, se tornam doenças. Então é muito importante a gente poder dedicar um certo período de tempo, possivelmente todos os dias, se não pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, mínimo, para poder relaxar e soltar essas tensões. Que é o que nós fazemos, por exemplo, com a prática da autocura. Então o fato de a gente ter um local como o Centro de Dharma, que eu vejo como um pequeno oásis no meio da cidade, como São Paulo, onde a gente pode vir para entrar em contato com o nosso próprio caminho espiritual. Então é esse pequeno oásis de paz, no qual a gente vem e se desliga de todas as problemáticas do dia a dia, de tudo aquilo que normalmente nos consome o tempo inteiro. Porque o que acontece é que hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. A informação é muito rápida. O transporte é muito rápido. Está numa parte do mundo, vai para outra, acontece uma coisa, acontece outra. E nessa grande velocidade dos acontecimentos, a gente acaba não conseguindo o tempo para fazer o processo interior, emocional, que deve acompanhar tudo isso. Então o que acaba acontecendo é que o emocional está sempre lá atrás, tentando correr, então ele espera. E a gente não anda, a gente não espera, a gente vai andando. Por isso é importante que a gente consiga dedicar um tempo no nosso dia a dia, na nossa vida, para dar o espaço necessário para a nossa parte emocional, para a nossa parte espiritual, para o que está lá dentro, poder respirar e se elaborar. O Centro de Dharma é um local onde a gente tem como objetivo dar essa oportunidade, criar as condições necessárias para que cada um possa vir e entrar em contato consigo mesmo, para se tornar uma pessoa melhor, para conseguir lidar com os próprios medos, para poder superar os próprios obstáculos. Os mais remotos monastérios no Tibete, no Centro de Dharma das grandes metrópoles, seguindo juntos o mesmo caminho, formando uma única e grande família espiritual. E aí, o que vocês acharam? Tem boa verdade, só que com a referência errada, eu acho. Não é uma mensagem interessante? Sim, ela é gostosa? Sim. Ela A mente aprende, a mente às vezes não faz nada. Para nós que somos cristãos, nós ouvimos isso assim, isso parece agradável, assim. Atrativo, né? Porque de fato existem a liberdade, né? A rapidez com que as coisas acontecem hoje, a agitação da vida, né? Não há você pegar e dizer que tudo aquilo ali é uma inverdade. Agora,
perceba umas coisas essenciais. Toda a solução vem do próprio homem. É você se conhecer, é você, né, que encontra o teu centro, é você, as suas emoções, é você e o seu eu interior. É o homem que por si só se ilumina, ele tem por si só o caminho. Então, e isso, né, embora seja muito bonito, é uma grande mentira. Porque para nós, a nossa salvação não vem de dentro também. A nossa salvação vem de fora. Nós não acreditamos que o homem pode encontrar, né, a salvação em si mesmo. Tanto que Deus precisou vir ao mundo, né, e morrer em nosso lugar para que nós tivéssemos então a salvação. Então vários elementos que estão ali, ó, da fé, na página 42, não sei, ele 5.1, a ideia de Deus, ou seja, eles não têm Deus, né? E o Buda não é um Deus, ele é um líder, ele é uma alma que encontrou iluminação. Ou seja, ele é um ser que encontrou iluminação. Não existe alma, não tem alma nenhuma, o que existe é só o ego. A salvação para o budista é isso, é a iluminação que vem por a eliminação de todo desejo, por conseguinte o sofrimento. O homem não é bom nem mal, né? Depende da conduta que ele toma. Vocês perceberam no vídeo uma outra coisa interessante, por exemplo. Vocês vêm até aqui, o centro de Dharma, né? O que é o centro de Dharma? É que você vai sair daí e quando você se isolar e você então meditar e encontrar o equilíbrio, então você pela ascese vai encontrar a paz. E a nossa paz não está na ascese, a nossa paz está em Deus. Então, eu só estou fazendo esses paralelos para a gente ir percebendo algumas coisas. A ideia de karma está aqui também presente, né? Através das encarnações. Lembra que a ideia de karma vem lá do hinduísmo. O que é o karma? O karma é esse princípio filosófico religioso em que existe uma ação retributiva. É como se fosse uma lei da semeadura para além da vida. Então, se eu tive uma vida boa, eu vou reencarnar numa alma melhor. E se eu tive uma vida má, então eu vou dar um downgrade, né? E posso renascer de uma forma inferior, vamos assim dizer. No hinduísmo, por exemplo, pode nascer até num rato, num animal, etc. Então, a ideia de karma é essa ideia de que se você é bom, você vai ascendendo em bondade de reencarnação em reencarnação. E ao contrário também. A yoga está aqui, André, você que fez a letra G ali, para alcançar o nirvana, o budismo, recomenda a yoga, fala da yoga, a ideia de nirvana e a questão da meditação. Então veja, gente, esses são os principais, vamos dizer, pontos que a gente podia resumir para falar dessa religião chamada budismo, né? Uma religião ateísta, que bem interessante essa questão. Mas é uma grande religião, temos até aqui a prima da amiga aqui, né, de Balneário Camboriú, tem se enveredado, né? Ele falou que pode vir com a sua crença, com a sua religião, talvez ela tenha aí uma ideia de uma meditação. Aí começou a pegar uma verdade. Até a gente olhar historicamente, a gente pode ver o seguinte, 1500 anos AC, nós vamos ter o nascimento do hinduísmo. Nós estamos falando aqui, eu vou arredondar, né? 500 AC nós temos o nascimento do budismo. No 0, né, AC nasce o cristianismo. E depois, mais ou menos 600, né? DC nasce a religião que nós vamos começar a ver agora, que é o islamismo. Então, a segunda religião que nós vamos ver hoje, a gente vai ver na última aula as religiões afros, tá? E vamos ver mais alguma coisa, mas para nós fecharmos a aula de hoje, já que a gente está vendo esse tema História das Religiões, nós vamos ver agora, então, a partir desse momento, o islamismo. E esse talvez seja uma das religiões mais em evidência nesse momento. Quem tem visto a guerra
no norte do Iraque, no sul da Síria, o exército, né, o califado que está tentando se estabelecer lá, você está falando do Islã. Se você viu alguns dias atrás a guerra entre Israel e a faixa de Gaza, você estava vendo lá o Islã presente. Okay? Se você viu as torres gêmeas cair, você viu também o Islã. Não só isso, tem coisas positivas, muitas coisas positivas. Mas o islamismo, irmãos, é talvez uma das religiões que mais cresce no mundo, está na sua página 53. E justamente olhando para aquela cronologia, você vai ver ali, ó. O Islã é a terceira e última das religiões ditas reveladas. Por que ditas reveladas? Porque o hinduísmo não foi revelação. Ok? O hinduísmo é uma religião que vai se construindo a partir de uma série de tradições, mas não vem de uma revelação como o cristianismo, como o judaísmo, como o budismo. No caso do islamismo, você vai ver que ela tem notável crescimento. Se você perceber o norte da África, grande parte do Oriente Médio, e aí tem até pessoas que confundem árabe, muçulmano e islamita, não é? Ou Islã. Quem sabe a diferença dessas coisas? Existe diferença entre árabe, muçulmano e um islamita? Árabe é uma nacionalidade, né? Exatamente. O árabe não é uma nação, é um povo, né? É um povo, né? O árabe, vários países, né? Você tem vários países, mas é um povo. Mas exatamente, não está ligado à ideia. Então, a origem até o Ismael, né? Eu posso ter um árabe cristão. Árabe. Pode ser, né? Uma pessoa de origem árabe, ou seja, que surgiu, né, dentre os povos que tiveram a sua origem na Arábia e aquelas regiões do Oriente Médio. A Jordânia, ele é do povo árabe. Por exemplo, em São Paulo nós temos, né, o Hospital Sírio-Libanês. Os sírios e os libaneses são, de sua grande maioria, né, hoje árabes. E alguns deles podem ser cristãos, outros podem ser judeus. Então, árabe está ligado a povo. Ok? Agora, quando a gente fala de muçulmano, o que a gente está falando? De povo? Religião. Isso mesmo, de religião. O muçulmano é uma religião. De que religião é o muçulmano? O islamismo, né? Ou também conhecido como Islã. Islã e islamismo é a mesma coisa. O muçulmano é alguém que é um crente, ou, né, um fiel da religião islã, ou do islamismo. Assim como o cristianismo, né, é a religião dos cristãos, do Cristo, o muçulmano. Então, isso aqui é povo, isso aqui é religião. Todo muçulmano é árabe, mas dentro do árabe é muçulmano. Todo muçulmano é árabe. Não, eu posso ter um brasileiro muçulmano, que não é árabe. Eu posso ter um índio muçulmano. Posso ter um esquimó muçulmano. Ou seja, qualquer pessoa, né, de qualquer raça e etnia pode se tornar um muçulmano desde que congregue dentro do Islã. Os irmãos entendem? Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Mas a maioria dos árabes são muçulmanos. Por uma questão de religião mesmo. Ficou claro ou não? Tá jóia até aqui? Então, quando a gente fala muçulmano, nós estamos falando de religião. Nós falamos árabe, nós falamos de povo. Pode ter um árabe cristão, pode ter um muçulmano índio, por exemplo, né? Então é o seguinte, o islamismo é uma religião que surge, irmãos, mais ou menos 600 anos depois de Jesus. É uma das mais novas das grandes religiões. Oi? Alguém fez comentário aí? Então, por exemplo, a ideia, está ali no item 2, o fundador. Quer ler para a gente ali, Sebastião? Item 2.1. O fundador do islamismo
foi um árabe chamado Maomé, ou Mohamed, Isso. 570 a 632 depois de Cristo. Conhecedor do judaísmo e do cristianismo, sentiu-se chamado para ser profeta de Deus. Único e verdadeiro para seu povo. Seria para os árabes o que Jesus foi para os cristãos. Então, gente, o que acontece? O islamismo vai ter essa característica. Eu vou tentar aqui, ó, tem uma história bem comprida aqui do islamismo. Que horas são agora? 9h30. 9h30. Então, a gente tem 30 minutos, eu vou tentar fazer um resumo aqui para nós sair hoje fera islamismo daqui. Olha só a ideia. O Mohammed era um cara pobre, o Maomé, que morava onde hoje fica a Arábia Saudita. Ele se torna um pastor de ovelhas, um cara muito comunicativo, muito conhecido. Esse cara, por sua vez, ele, em um dado momento, ele diz ter tido uma revelação de Deus. Alá se apresentou a ele e disse: eu sou Alá, o único Deus, e você é Maomé, o meu profeta. E aí, a partir daí, Maomé começa ele recita essa revelação de Deus, recita verbalmente, ele não sabia escrever. Os discípulos vão escrevendo essas citações, esse ditado de Maomé. Esse ditado vai construir o que a gente conhece hoje como Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado do Islã. A parte final do Corão foi escrito também pelos discípulos de Maomé, mas quase todo o Corão vai estar escrito como um ditado da revelação de Deus dada a Maomé. O que acontece é que havia um lugar na Arábia Saudita chamado Meca. Maomé começa a arrebanhar uma série de seguidores. Esses seguidores deixam de ir nos templos de Meca. Os sacerdotes de Meca se rebelam contra Maomé. E Maomé consegue fazer um feito extraordinário. Os árabes, irmãos, como os judeus no período dos juízes, eram uma série de tribos completamente separadas, sem ligação. Imagina um monte de tribos nômades no meio do deserto. Cada um com a sua tenda, cada um com a sua subsistência, não havia relação entre eles. O que Maomé faz? Maomé cria uma unidade entre essas tribos, ao redor dessa revelação que ele havia, assim recebido de Deus. Ele então toma a cidade de Meca numa guerra militar desses sacerdotes e torna Meca um centro religioso dessa religião que ele acabara de fundar. Então, o islamismo é ao mesmo tempo, e aí tem umas relações muito parecidas com o judaísmo, porque os judeus também entram, Moisés atravessa o deserto, Josué entra na terra, o povo está todo disperso em várias tribos, ok? E depois na monarquia eles conseguem ter o quê? Uma unidade nacional. Lembram disso? Foi o período do juízo. O Maomé ele fez coisas semelhantes dentro do povo árabe. Havia na Península Arábica uma série de tribos completamente isoladas uma da outra. Havia, claro, comércio, comunicação. O Maomé ele consegue unir os árabes em torno de uma religião. A partir desse momento, os árabes que eram politeístas, ou seja, cada tribo adorava um deus diferente, e através de Maomé, o povo árabe passa a ser também um povo monoteísta. Então, várias peculiaridades com o cristianismo. Primeiro, tem um fundador. Segundo, é uma religião da revelação. Terceiro, é uma religião monoteísta. Quarto, é uma religião do livro.
São as 3 grandes religiões do livro. Quais são? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Ou seja, cada uma dessas religiões tem um livro peculiar, único, na qual a revelação dada ao seu fundador está escrita, detalhada ou transcrita nesse livro. Para nós é a Bíblia, para o Islã é o Corão ou Alcorão, e para os judeus é a Torá, né? E os demais. Então o que acontece? Maomé, ele toma a... Acho que eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver. O Google é uma benção, irmãos. Quer ver? Se ele funcionar, né? Por que ele não vai? A internet não tá aquela Coca-Cola toda aqui. É, aqui a rede tá ruim, né? Mas enfim, irmãos, eu vou fazer aqui um mapa assim, bem chique da... Isso aqui é a França, Espanha, a Itália, a bota da Itália, né? A Grécia, a Turquia, o Líbano, Israel e o norte da África. Certo? Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Né? Que é o Oceano Atlântico. Então aqui a gente tem o Marrocos, né? A Líbia, etc. O Egito. Aqui a gente tem a faixa de Gaza, Israel, o Líbano, né? Pedaço da Síria, Turquia. Aqui está a Itália, né? A Grécia. Aqui a Espanha, Portugal. Então vocês imaginam o seguinte, irmãos. Olha só. No ano de 622, ok? 622, Maomé inicia a congregação dos árabes em torno de uma religião chamada islamismo. Ok? Irmãos, em 711, ou seja, menos de 100 anos, nós estamos falando aqui aproximadamente 90 anos, é isso? Em menos de 90 anos, alguém que tinha era uma série de tribos isoladas na Península Arábica, tinha tomado toda a Arábia, todo o norte da África, e aí quem gosta de história lembra que os árabes eles cruzaram do Marrocos para a Espanha, que é a história dos mouros. Quando os árabes invadiram a Europa, e a Espanha, até onde possui a arquitetura, até a metade da Espanha árabe, parte de Portugal também, o Algarve do Sul, a parte árabe, e aqui a Península Ibérica já na Europa. Então vocês imaginam que essa expansão religiosa, começada aqui em 622, 90 anos depois, tinha tomado o norte do continente africano, boa parte do Oriente Médio e já estava invadindo a Europa. Ou seja, ela é uma grande religião, também com uma grande força militar. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês com um detalhe. Assim como o Deus de cada religião, esse Deus influencia na maneira como as pessoas veem o mundo, a cosmovisão dessas pessoas. Vou dar um exemplo. O que, quando vocês olharam para o lama budista, o que vocês puderam perceber? Toda centrada, cerâmica centrada. Tem relógio sem roupa. Tesouro raspado. É a ascese, lembra? Porque a ideia de separação, isolamento, está presente no budismo. No islamismo, irmãos, a ideia de Alá qual é? Alá é um Deus que está lá em cima, ele é todo poderoso. Ele determina as coisas aqui na terra, ele pune quem ele quer punir e ele abençoa quem ele quer abençoar. Certo? Ele é um Deus distante. Um Deus que está longe, inatingível. É um Deus que não se pode olhar, que não se pode
desenhar, que não se pode transcrever. Então, por exemplo, como é que vai ser o modelo de família dentro do Islã? Como que o pai ou o homem tem autoridade total, plena, né, indeterminada sobre a família. É natural. Como é que é a ideia de Estado dentro do Islã? Um líder autocrático, né? Um líder que possui, não tem assembleia, não tem senado, não tem câmara. Ele determina e as coisas acontecem, ponto. Porque esse modelo de Deus, ele acaba vindo para dentro de casa e acaba vindo para dentro do Estado. Ou seja, a formulação do Estado é concebida pela ótica. Então, quando você vê as relações entre homem e mulher no Islã, a burca, né, os direitos da mulher e os direitos do homem, isso não está totalmente isolado da ideia de Deus. Também é um Deus distante, que ordena todas as coisas sem que seja questionado, ok? A ideia de Estado também. O Estado, ele vai e impetra as suas leis. A ideia da Sharia, que é a lei islâmica, né, sobre os direitos do Estado, sobre o Estado em si, é uma questão muito comum nos Estados muçulmanos. Ou seja, a lei islâmica sobrepuja a lei do Estado. Por quê? Porque é assim que funciona. Então, qual é o conceito essencial, se vocês gravarem uma palavra só sobre o islamismo, é obediência. Isso é a palavra-chave. Obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Em todas as questões. Então, por exemplo, o Deus cristão não é um Deus distante. Primeiro, é um Deus que se encarna. É um Deus que sai dos céus e vem habitar entre nós. Percebe a diferença? Não é um Deus que eu me prostro só Senhor, embora Ele seja Senhor, né? Embora a gente deva se prostrar, mas é um Deus que nos busca. É um Deus que chega diante de Jerusalém e diz, Jerusalém, eu sou como uma galinha que vejo você com meus pintinhos, como eu queria ter você debaixo das minhas asas. Esse é o Deus cristão. Então, um Deus que lava os pés dos seus discípulos, é um Deus que parte o pão com seus discípulos, é um Deus que morre em lugar do outro, ou seja, que se sacrifica pelo outro. Qual é a palavra-chave no cristianismo? O amor. Então, o conceito-chave dentro do islamismo é diferente do cristianismo. O nosso Deus é um Deus trino, né? Allah não é trino, não há uma trindade, né, no islamismo. Então há diferenças cruciais, assim. Embora alguns venham dizer que Allah é o mesmo Deus que o nosso, pasmem, Jesus aparece dezenas de vezes dentro do Alcorão. Assim como Jacó, assim como Isaac, assim como Abraão, aparecem todos dentro do Corão, porque a linhagem é a mesma. Quem você fazer a pergunta? Essa união do povo árabe em torno de uma só religião, aquilo ali não se deu através do Mar de Rosas, no caso, né? Foi através de imposição, de Estado, né? Totalmente. A religião islamita, né, ou o Islã, ele nasce dentro já de uma guerra militar, para o próprio estabelecimento da religião. Diferente do cristianismo, em que os cristãos entravam passivamente nas arenas para morrer, não queriam lutar com o Estado, não é? Morriam por sua fé nas arenas, mas não lutavam. O Islã não. O Islã foi Então, essa ideia militar, ela está presente desde os primórdios. Hoje você vê briga entre sunitas e xiitas. Já ouviu falar? Quem ouviu falar esse termo já? Já ouviu falar? Quem sabe o que é sunita e o que é xiita, Sebastião? Xiita a gente normalmente com áreas mais radicais, né? São os extremos. Lá. Pô, mas os sunitas são fera, rapaz. Não, mas sim, eles... É que tem áreas radicais, nos sunitas e os xiitas. Mas o que é o sunita e o que é o xiita?
desses vão mais moderados, mais Vamos lá, existem essas duas ramificações. Os xiitas. Os xiitas é o grupo minoritário do Islã. É a menor parte. 20% talvez. 10% do Islã. Os xiitas acreditam que, como Maomé não deixou filhos, quem acabou ficando foram alguns parentes, tipo sogro, cunhados, parentes próximos de Maomé, que viveram com ele. Então, o seguinte, para os xiitas, só pode ser um sacerdote, um ayatolá ou um califa, um líder, alguém que deriva de uma descendência sanguínea de Maomé. No sentido, não tão sanguíneo, mas nesse sentido de ser um parente direto de Maomé. Então, os xiitas vão acreditar que a descendência vem pela questão dos parentes de Maomé. Que hoje um líder espiritual do Islã só pode vir se ele for descendente dessa linhagem dos parentes de Maomé. Os sunitas, por sua vez, vão aqueles que vão... ou seja, quando Maomé morre, alguns desses líderes dessas tribos que se uniram ao redor do Islã eram chamados de califas, né, que eram grandes líderes. Houveram 4 califas que estavam, ou seja, que se uniram a Maomé e formaram um grande exército. Os sunitas acreditam que é da origem, ou seja, da descendência desses califas, em que vai surgir os sacerdotes e os líderes da nação. Então, os sunitas e os xiitas, eles definitivamente eles não se dão, há uma divergência muito grande entre os dois. E acabou mesmo o sinal da internet. Foi ter um vídeo sobre o islamismo, mas enfim. Então há uma divisão muito grande entre essas duas religiões. Elas estão ali, eu até acho que o nosso livro vai falar um pouquinho. Na página 58 vai falar dos muçulmanos xiitas e dos muçulmanos sunitas, tá? E ali na página 57 vocês veem a abrangência do mundo que o mundo árabe tomou em 90 anos, irmãos. Olha ali. Vai desde a Indonésia, China, Índia, Mongólia, parte da Rússia, todo o Oriente Médio, praticamente do meio da África para todo o norte da África e já um pedacinho parte da Europa, em 90 anos. A força militar foi descomunal do islamismo. Ok? Uma reportagem que Maomé, durante os 90 anos, ele chegava a degolar mais de 3.000 pessoas por dia. Chegava, você aceita a minha revelação? Não. Então era degolar. Porque assim, ó, existe uma questão uma questão no islamismo, de que eu até notei aqui em alguma... Está na página 63, no item E, a questão da jihad. Eu acho que vocês já ouviram falar isso no jornal, a jihad islâmica. O que é a jihad? A jihad, irmãos, é uma guerra santa. Eu vou tentar traduzir isso, e talvez para vocês, assim, para nós tentar aproximar de uma realidade cristã e fazer um paralelo. Pensa na ideia de missão. Como é que acontece, Probst, a ideia de missão entre os cristãos? Você vai, você convive com a pessoa, né? Você vai conversando com ela e você apresenta Jesus Cristo. E se ela disser não? Amém. Você continua sendo amigo dela e vai embora. Então, para jihad, está aqui, ó. Há uma guerra interior que é contra os pecados, né, da própria pessoa, e uma guerra exterior que é contra os inimigos externos do islamismo. Quem são os inimigos externos do islamismo? Todos que não aceitam a religião. Todos os que não são islamistas. Essa é a questão. O inimigo do Islã quem é?
Quem não é do Islã. Então vocês vão ver naqueles carinhos de laranja que estão degolando norte-americano e britânico, o Satã, ou o inimigo do Islã. Essa palavra está sempre presente. Por quê? Porque eles são jihadistas, ou missionários. Missionários, por incrível que pareça. A ideia é a seguinte, que o Ocidente é quem? A Europa e os Estados Unidos, né? O Ocidente ela é o quê? Praticamente cristão. O Ocidente é afro, né? Religião afro, muito. O Ocidente é espírita, o Ocidente é judeu, né? O Ocidente é ateu, né? Boa parte do Ocidente tem muito ateu na Europa, etc. Mas o Ocidente não é um continente, né? A Europa e as Américas não são um continente onde o islamismo predomina. De certa forma, a cultura do Ocidente para eles é inimiga de Alá. Então, por que tiveram que destruir as Torres Gêmeas? Por que aquela guerra entre norte-americanos e o Islã é tão frontal, é tão direto? Claro, é uma via dupla. Primeiro, os Estados Unidos representa, vamos dizer assim, é o ápice da vida do Ocidente, não é? Carros, o capitalismo, liberdade de direitos, Constituição, etc, né? Um país teoricamente cristão, teoricamente. Outra coisa é que os Estados Unidos é um país intervencionista. Ele interviu no Kuwait, interviu no Iraque, né? Anos passados interviu no Vietnã. Os Estados Unidos faz investidas, né, no Oriente. E isso, por sua vez, também junta para si seus inimigos. Então, o sinal mesmo que baixou, olha lá. Uhum. Não sei se quiser reiniciar para ver. Tá. Então, assim, a jihad é essa ideia, é exercitar, é lutar em favor de Deus. Então, quando eles falam que um homem-bomba foi lá e explodiu o seu próprio corpo, aquilo ali é um sinal de sacrifício missionário. Por quê? Porque ele está lutando contra os inimigos de Deus. Quem é os inimigos de Deus? Quem não se prostrou perante Alá. Então existe uma questão muito forte, que a gente viu ali desde a página 5, né, a ideia do Alcorão, que é a palavra de Deus, e o que é a teologia, né, item 5.2. Primeiro, só há Alá e nada mais. A ideia de humanidade, ou seja, foi criado por um Criador. Os muçulmanos creem que foi em Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, igual a nós. A ideia de salvação está vinculada à prática de boas obras, segundo a ótica do Islã. É a prática das boas obras. E a escatologia, para a galera aqui da contemporânea, o Alcorão descreve assim a escatologia, o final dos tempos. Bem-aventurada a habitação que está reservada àqueles que temem a Deus. Jardins e vinhas, moças de seios fartos, não hão de ouvir nem discursos fúteis nem mentiras. É uma recompensa do Senhor. Então é o seguinte, a ideia da escatológica é um harém. É um harém. Que é a realidade de um califa, de um grande líder islâmico. Então, ou seja, a escatologia é uma continuidade de um rei, de um califado, de alguém que tem um poder, mulheres, frutas, bebidas, etc. A vida chega para todos. Então, o Islã, gente, é assim. Agora, nem todo islamita é homem-bomba, irmão. Isso é importante falar, né? Nem toda pessoa do Islã é um desequilibrado, é uma pessoa radical. Agora, de fato, o Islã é uma religião de radicalismo, né? Essa obediência cega, né? Nós ainda oramos, nós conversamos com Deus. Senhor, mas o que está acontecendo? Mas Pai, por quê? Nós conversamos com Deus, porque Deus nos ensinou a conversar com Ele. No muçulmano é uma ideia mais de sim, Senhor, eu aceito, Senhor. Há um determinismo divino inquebrável. Então,
embora no Alcorão diz Deus, que Allah é um Deus amoroso. Então, assim, existem linhas que vão dizer que o Deus Allah é o mesmo Deus, Allah é o mesmo Deus cristão. Deus, transcendente. Que, na verdade, o islamismo compreendeu em parte, mas não compreendeu na totalidade. Alguns que vão comparar, por exemplo, o Deus de Paulo antes e depois da queda do cavalo lá. Quem lembra da queda do cavalo? Lembra da queda do cavalo de Paulo? Paulo tem uma revelação, etc, etc. Né? Deus fala com ele, por que me persegue, Paulo? Então ele vai dizer que Paulo seguia ao Deus verdadeiro antes, sim ou não? Ele seguia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se reportava a esse Deus, certo? Ele se reportava a esse Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era um judeu. Mas para ele, os cristãos eram o demônio. Eram os inimigos. Então ele matava. Até que esse mesmo Deus, que a Paulo não sabia que era Jesus Cristo, diz: eu sou esse Jesus que tu não conheces. Por que tu está me perseguindo? Eu sou o teu Deus. Então ele deixa e ele entende a completude da revelação divina. Então tem gente que vai dizer o seguinte: isso é uma teoria, tá? Tá ali no final, né? É uma teoria. Tem gente que vai dizer o seguinte: Allah é o mesmo Deus, só que os muçulmanos, através de Maomé, eles entendem esse Deus de forma parcial. A revelação da totalidade desse Deus está na revelação cristã. Esse Deus que é amoroso, esse Deus que é um Deus soberano, que é o único Deus, que é o Deus Criador, que falou com Abraão. Jesus está lá no Alcorão. Eu tenho um Alcorão aqui, pena que... Acho que está aqui o Alcorão. Ele é o Isha. Está aqui o Alcorão. Tem a Maria. Maria está no Alcorão. O anjo Gabriel. Está todo mundo lá. Quer ver se está aqui um Ctrl F? Eu não sei se é Isa. Não. Vamos lá. Eu acho que é Isa ou Isha que está no Alcorão, mas eu acho que é Isa. Vamos lá. Ai, mouse. Isaac, Isaac, provisão. Coisa. Poxa, eu queria achar o Isa, mas aí aparece coisa, visão. Sim. Bom. Não, no mesmo. Não, eu vou achar aqui. Não sei se tá Isa com H aqui. Não. Enfim, Jesus aparece várias vezes, mas ele é considerado um grande profeta dentro do Alcorão, dentro dessa revelação. Para outros não. Para outros, né, uma teoria paralela vai dizer que o Allah é um Deus de D minúsculo. Que na verdade não há a divindade judaico-cristã, né? Cristã está presente em Jesus. Oi? Temos pais da fé deles, né? Bota aí Isha. Isa, Isha. Isso sim, também não. Mas enfim. Enfim, o que acontece, irmãos, é que para nós a realidade o calvinismo, o ultra-calvinismo é muito parecido com o islamismo nesse sentido, né? Um Deus soberano, a soberania de Deus, um Deus que está, né, a glória inatingível, que determina tudo sobre a terra. Há uma similaridade nesse aspecto, né, entre os ultra-calvinistas e essa ideia desse Deus totalmente soberano no islamismo. Mas o Islã, ele vai ser uma religião que cresce assustadoramente por vários motivos. Se você deixar o Islã, em alguns lugares você perde a vida, em outros lugares você é expulso. A ideia de poligamia é presente no Islã, então o homem pode ter várias mulheres e pode ter vários filhos com cada uma dessas mulheres. Então eles se proliferam com quantidade. Então acontece, achou aí, Maria, parece que Jesus está já traduzido ali, olha lá. Maria parece uma igreja.
E quando os anjos disseram, 45, ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre nesse mundo e no outro, e que se contará entre os diletos, né, os prediletos de Deus. Falará aos homens ainda no berço, bem como na maturidade, se contará entre os virtuosos. Várias vezes apareceu. Ele lhe ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Olha o que está escrito aqui. Aqui, ó. Aqui. O livro dele que eu... Ensinará o livro, né? A sabedoria, a Torá, o Evangelho, a ideia. Então você vê que a relação... Por quê? Como vai acontecer depois de Jesus? Maomé tinha conhecimento de Jesus, de Maria, de toda a cultura judaica, toda a cultura cristã. Quando ele vai falar da revelação, ele carrega consigo boa parte dos ensinamentos cristãos e judaicos. Então ele pega, tem cristianismo, tem judaísmo e tem coisas ali que são as revelações que ele teve. Então, Maomé tem, para os muçulmanos, não tem aquele domo da rocha que aparece em Jerusalém, que é aquele grande domo dourado, que quando você olha uma imagem de Jerusalém, então, aquele lugar é sagrado para os muçulmanos por dois motivos. Primeiro, ali é o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. E Abraão é o pai da descendência dos árabes, que hoje são também muçulmanos, ok? Segundo, é dali que Maomé ascendeu aos céus num cavalo. Então a ascensão de Maomé aos céus também foi do domo. Aquele domo hoje pertence à cidade de Jerusalém, dividida em 3 bairros, né? O bairro cristão, o bairro judeu e o bairro muçulmano. Aquele domo da rocha é muçulmano. Desde 600 e pouco, quando chama a mesquita de Omar. Por quê? Porque o califa Omar, sunita, toma Jerusalém, como tomou grande parte do mundo inteiro daquela época, toma o domo da rocha, que era judeu. Então os judeus hoje não têm o seu templo, porque o templo tem que ser construído ali, né? Só que eles não podem construir ali, porque aquilo ali hoje é um templo muçulmano. Então há uma disputa por aquele espaço ali, né? Ele é sagrado para os cristãos também, de certa forma, né? Porque a história de Abraão acontece naquele espaço. Para os judeus é lugar sagrado, porque Abraão vai sacrificar Isaac ali. E não só por isso, mas porque Davi, né, Salomão, na verdade, constrói o templo ali em cima. Constrói o templo ali em cima. O muro das lamentações é a parte de baixo daquele templo. Então, se vocês olharem lá, né, tem um pátio aqui tem uma muralha, aqui tem, e aqui está a mesquita de Omar, certo? O bairro muçulmano começa daqui para cá. Aqui em cima da rocha, que é o Monte Moriá, eles tinham um templo judeu, que foi o templo construído por Salomão, depois, né, Zorobabel, Herodes reforma esse templo. O templo nos dias de Jesus era aqui em cima da rocha, onde Abraão foi sacrificar. Em 622, o califa vai e toma esse lugar do templo de Salomão e constrói a mesquita de Omar, exatamente no mesmo lugar. Aqui embaixo era o quê? A coluna do muro do templo, certo? Que vinha até aqui em cima. Só que daqui para lá é o bairro judeu. E aí aqui tem um murão. É o muro das lamentações. Os judeus vêm aqui e botam um monte de papelzinho nas frestas dos muros, não botam ali? Por que é o muro das lamentações? Eles estão lamentando o templo que eles não têm. Porque o templo é a presença de Deus, o templo significa o culto, o templo significa a vida religiosa dos judeus. Então, chama de muro das lamentações em virtude justamente dessa posição. Isso aqui é o bairro muçulmano. Então os judeus não podem entrar aqui, e aí ele chora as pitangas aqui embaixo. Só vem pro Brasil, né? Só vem pro Brasil? Por quê? Agora tem tempo. Pois é, pode falar com o bispo Macedo, né?
O bispo Macedo, e lá no muro, não tem esse muro todo aqui. Mas, enfim, irmãos, o Islã é uma religião em crescimento. Na verdade, hoje há uma preocupação muito forte em relação a isso, né? Diz que esse grupo agora está matando mulheres, crianças e, enfim, está aplicando a jihad. Na verdade, não somos. Os muçulmanos estão dizendo que eles não são muçulmanos. Eles são radicais. Mas talvez hoje é um dos grandes problemas do mundo hoje é essa relação com o islamismo, né? Entre o Ocidente e o islamismo. E esse negócio só está esquentando, entendeu? É um risco de pólvora que só está queimando o negócio, né? E foi sempre assim, tá? Foi sempre assim. A relação... Já tem 500 mentiras no Brasil? Pois é, se você vê aqui Abraão, certo? Abraão teve um filho chamado... Mas antes do Isaac teve um. Ismael. Exatamente. Ismael, que teve um... Qual foi a quem deu o filho Ismael a Abraão? Agar. Ela era o quê? Uma concubina, né? Isso aqui deu origem aos árabes. Aí Abraão vai e tem um outro filho, vamos botar aqui mais para baixo, que foi depois, com Sara. O nome desse filho é Isaac. Eles são parecidos com... Isaac casa com Rebeca, que dá origem a... O pessoal tá fera, hein? Jacó e Esaú. Aqui nascem os judeus. A quarta tribo aqui, né? É a tribo de Judá, né? Benjamim, etc, etc, etc. Mas olha onde é que está usado. A pergunta dos árabes e a pergunta dos muçulmanos é: quem é o primogênito? Quem é que tem o direito à primogenitura? O primeiro. O nome já diz, direito à primogenitura. O primeiro filho tem o direito, certo? Tanto que aqui, Esaú vende o direito de primogenitura a Jacó. Quem é o primeiro filho de Abraão? Então eles vão dizer... Mas não é tão oficial. Hã? Mas é filho, não é? É filho de Abraão. Sabe, irmão? Não sei se mulher tinha alma nessa época aqui. É verdade, a mulher é uma propriedade, né? Então, assim, a questão do Islã em relação a se apropriar da herança judaico-cristã é justamente porque a primogenitura é deles. Eles são os primogênitos. E mais, tem outras coisas. Eles olham assim, olha, e esse cara aqui foi um calhorda ainda. Que ele enganou o irmão para receber a primogenitura do pai. Então, além de ele não ser o primogênito de Abraão, ele ser neto, ele ainda é o neto daquele fajuto, corrupto, enganador. Então, o enrosco já está lá no início, irmão. Já começa aqui no início, já está todo o pepino do negócio. Aí você vai ver que esse aqui já brigava com esse na barriga da mãe, não era? Esse aqui vai, né? Esse aqui vai gerar os moabitas. Sempre brigaram com os judeus. Sempre brigaram com os judeus, né? Ruth era moabita, né? É. Aí você vai ver que daqui também saem os palestinos. Ou, né? Antigamente chamava Filistia, onde veio o nome Filisteu. Davi lutou contra Golias e Golias era o quê? Filisteu. Então o judeu contra o filisteu, né? Hoje eles estão lá lutando, então, os filisteus, os habitantes da Palestina ou faixa de Gaza. E se você for ler lá na Batalha do Armagedon, embora venha um exército do norte, está lá o enrosco. Aqui tem uma série de vertentes que poderiam ser estabelecidas aqui.
Porque você vê, eles são considerados árabes. Na verdade, todos são considerados árabes. Mas aquele povo que está na faixa de Gaza hoje é como se fosse os samaritanos para os judeus, né? É as tribos do norte que foram por exílio, se misturaram com os outros povos e depois voltaram. Aí a pergunta é, o que eles são de fato? São judeus? São assírios? Para onde é que eles foram? O que eles são? Então, por que eles estão lá sozinhos também, irmãos? Assim, é porque existe uma miscigenação cultural no meio entre os da faixa de Gaza, né? Mas eles também são, quase todos eles são árabes, na verdade, né? Mas é um árabe que já teve uma série de... Enfim, irmãos, o que eu queria dizer para vocês era isso. O Islã chama para si a autoridade e isso não é assim infundável. Tem uma razão pela qual, né, os árabes vão chamar essa cultura abrâmica, né, ou essa religião de Abraão para si. Por isso que o Monte Moriá, ou o domo da rocha, etc., vai ter essa importância central para o Islã, mas também vai ter para o judaísmo e, de certa forma, para o cristianismo. Está todo mundo brigando pela mesma pedra lá. Ok? Bom, a aula de hoje era essa, não sei se alguém tem uma questão. Precisa cair do cavalo. Hã? Precisa também cair do cavalo. Pois é, rapaz, a gente tem que pedir a Deus. Para que Deus De alguma maneira, né, para Deus dar ó. Agora o Sudão, por exemplo, se dividiu recentemente a nação, né? O Sul ficou cristão, chamado Sudão do Sul. O Sudão do Norte virou muçulmano. Grandes divisões por causa dessa relação. E o bicho está pegando. Eu acho que a gente deve orar por essa questão. É uma questão muito séria. Irmãos, muito obrigado. A semana que vem a gente tem a nossa última aula, ok? Nós vamos ver ali na sequência, então, para fechar esse tema. Está aqui, ó. A gente vai ver as religiões no Brasil. E aí liga o liquidificador, irmãos. É uma festa. Tem tudo aqui. Está tudo a diversidade cristã, os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, as seitas, né, as seitas religiões não cristãs, as religiões de orixás, afro-brasileiras. A gente vai tentar traçar tudo isso na próxima aula. Deus nos abençoe e uma ótima noite.